Oi. Bom dia, senhores e senhoras. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, informando a todos que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Iniciamos pedindo ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores, e a todos os internautas que horas nos acompanham. Ata da 518ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 9 de junho de 2018.
aos 9 dias do mês de junho de 2018, reuniu-se esta deliberação sob a presidência do vereador José Fernando Leite Ares. Aberta a sessão, foi verificada a ausência justificada dos vereadores Humberto Pereira e Orlandino Pereira de Farias, pelo senhor secretário Carlos Antônio Macedo. Ademais, o senhor presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Projeto de Lei do Executivo 27/2018, abre crédito especial para o fim que especifique e dá outras providências. Moção de pesar 14/2018, requer que seja envie votos de pesar aos familiares da senhora Beatriz Maria de Araújo, de autoria desta Câmara Municipal. Abrindo o pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando transmitiu aos pares algumas comunicações. Inicialmente, comentou sobre a realização na noite de ontem, na comunidade de Santa Rosa, da primeira audiência pública, a qual apresentou o projeto de lei do Executivo 16/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, como também o projeto de lei do Executivo 22, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Os Quilombolas de Santa Rosa. Em seu comentário, o senhor presidente afirmou que foi bastante participativa, onde a comunidade se fez presente e puderam dar suas sugestões, reclamações e reivindicações e, acima de tudo, ratificar o desejo de que a associação seja declarada de utilidade pública, por se tratar de uma instituição importante para o desenvolvimento daquela comunidade. Em seguida, confirmou a todos que amanhã, a partir das 10, será realizada a segunda audiência na comunidade do Caloete, com o mesmo propósito de apresentação da LDO e da declaração de utilidade pública da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caloete, a conhecida ASAFAC. Quanto à audiência pública que será realizada na comunidade do Bravo, informou que está aguardando a confirmação da data e horário para ser realizada. Dando continuidade, noticiou o recebimento do ofício circular 9/2018 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, comunicando que, durante o mês de junho de 2018, iniciará o processo de atualização dos dados do sistema GEO responsável pelo cadastro e manutenção das informações de obras públicas de todo o Estado, através de visitas técnicas nas prefeituras e câmaras, e que, de acordo com o cronograma, estaremos sendo visitados entre os dias 11 a 15 de junho, e convidou a todos os vereadores desta Casa Legislativa Mirim. Finalizou prestando suas condolências aos familiares da senhora Beatriz Maria de Araújo. Dando sequência, o senhor presidente abriu a tribuna para os vereadores. Pela ordem, vereador Marinés Almeida Sampaio falou da alegria que estão vivenciando na comunidade do Caloete com o início da construção do ginásio poliesportivo. Depois solicitou ao seu secretário de Serviços Rurais providenciar a limpeza da estrada da comunidade do Caloete, que se encontra coberta de mato, no caso a entrada, dificultando a visibilidade dos motoristas que ali trafegam, até com risco de acidentes. José Fernando, dirigindo-se ao colega Marinés, afirmou que esta casa se sente também muito feliz pelo início das obras do ginásio poliesportivo, que era uma reivindicação antiga daqueles jovens. Ademais, solicitou em nome desta casa providências da Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Rurais, quanto às melhorias das estradas vicinais do nosso município, pois toda a comunidade da zona rural nos cobra por este benefício. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de Lei do Executivo 10/2018 altera a Lei 288/2005, que dispõe sobre o sistema de concessão de diários no âmbito da administração municipal e adota outras providências. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar 14/2018, aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, mandou o senhor presidente encerrar a presente sessão, que vai devidamente assinada por mim, primeiro secretário, pelo senhor presidente e pelo segundo secretário. Dando em discussão a ata da sessão anterior,
alguma correção? Não havendo correção, nem nenhum acréscimo. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Mensagem ao projeto de lei 28/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, apraz-nos submeter à apreciação desta casa o incluso projeto de lei que dá nova redação à Lei 467, de 15 de dezembro de 2014. A modificação ora proposta, o objetivo é adequar a referida lei à realidade vivida pelo município, bem como atualizando os percentuais previstos para a distribuição do montante repassado pelo Ministério da Saúde, destinado ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica. Desta forma, encarecemos o imprescindível apoio dessa casa, a apreciação e aprovação do projeto ora encaminhado em caráter de urgência. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Aí vem o artigo 1º, a Lei 467, de 15 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei revoga na íntegra a Lei Municipal 467/2014, regulamentando o pagamento do incentivo financeiro com recurso do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ministério da Saúde, a ser pago aos profissionais da Estratégia de Saúde da Família, equipes de saúde bucal do município de Boa Vista, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei. Artigo 2º. Fará jus ao recebimento do IFPMAC os seguintes profissionais. Inciso 1º. Coordenador de atenção básica, enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares em saúde bucal e técnicos em saúde bucal, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e apoiadores, dentre os quais se incluem os auxiliares de serviços gerais, os recepcionistas, motorista, enfermeiro, imunizador e os digitadores ou responsáveis pela digitação, lotados nas equipes de saúde da família. 2. Coordenador de apoio ao presente programa, PEMAC, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, definidos semestralmente pela Secretaria de Saúde. Artigo 3º. O pagamento do PEMAC aos integrantes da Estratégia de Saúde da Família, equipe de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família, levará em conta os seguintes critérios: homologação de equipe no Ministério da Saúde, resultado da avaliação externa, a ser realizada pelo Ministério da Saúde, segundo alguns critérios. Será utilizada como critério a última avaliação externa disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 2º. O pagamento tem previsão diretamente vinculada ao repasse do componente de qualidade do piso de atenção básica. Parágrafo 3º. Fica a critério do gabinete do prefeito a coordenação, orientação e edição dos atos necessários para a alteração do presente instrumento através de portaria específica ou decreto regulamentar. Parágrafo 4º. As pactuações das ações previstas no PEMAC entre a Secretaria Municipal de Saúde e os profissionais das equipes de saúde da família e a equipe de saúde bucal serão formalizadas através dos termos de compromissos e atas de adesão das equipes. Parágrafo 4º. Artigo 4º. O montante máximo destinado ao pagamento do PEMAC corresponderá a 50% da receita destinadas ao município. Artigo 5º. O valor do incentivo repassado ao Ministério da Saúde para o município será distribuído e pago, observando os critérios de produtividade. Inciso 1º, 50% do valor para a Secretaria Municipal de Saúde, 50% para os profissionais de Estratégia da Saúde da Família, Saúde bucal, de acordo com a avaliação de cada unidade. Artigo 6º. O incentivo financeiro de que trata esta lei será repassado semestralmente no último dia dos meses de julho e janeiro. Artigo 7º. O pagamento é temporário, vinculado à duração do PEMAC, sem fins indenizatórios ou compensatórios, não sendo incorporável a remuneração. 8º. Os pagamentos das parcelas correrão por conta das dotações existentes no orçamento do município. Os critérios
Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo a 2 de janeiro de 2018. Artigo 12. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 11 de junho de 2018. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Mas já agora não é hora da votação, não? Projeto de Resolução 2/2018 dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Ivan Pereira Leite e da outras providências. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Boa Vista referente ao exercício de 2016, conforme parecer prévio 31/2018, constante no processo eletrônico TC 55883/17, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de junho de 2018. Carlos Antônio Macedo, presidente da Comissão de Finanças. Reinaldo Nascimento Vitorino, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Carlos Alberto Jovem, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda aditiva 1/2018. Ao projeto de lei do Executivo 16/2018. Artigo 1º. Acrescente-se novo tópico no programa Abastecimento da Água no anexo Metas Fiscais para 2019, constante no quadro 06, fixação das despesas de capital para o exercício financeiro de 2019. Programa Abastecimento d'água, expansão da rede de abastecimento da água federal e estadual próprio, valor R$ 100.000. Parágrafo único. Para a inclusão do referido tópico no programa Abastecimento d'água, foi feito a seguinte anulação: Programa Infraestrutura, construção de um centro administrativo federal e estadual próprio, R$ 100.000. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 16 de junho de 2018. Todos os vereadores desta Casa Legislativa. Moção de pesar 15/2018, requer a mesa na forma regimental com aprovação do plenário, para solicitar que esta Casa Legislativa Mirim registre em seus anais e conceda votos de pesar aos familiares da senhora José Família de Arruda Monteiro, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 12 de junho de 2018. Solicita ainda que seja enviada uma cópia desta moção aos seus familiares. Sala das Sessões, 16 de junho de 2018. Todos os vereadores desta Casa. Requerimento 14/2018, requer a restauração das estradas vicinais do nosso município. Requer a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário, para solicitar ao senhor André Gomes, prefeito municipal, para que determine a restauração das estradas vicinais do nosso município, tendo em vista que várias delas estão praticamente intransitáveis, necessitando reparos com urgências em algumas delas. Sala das Sessões, 16 de junho de 2018, Carlos Antônio Macedo, vereador. Requerimento de 13/2018, requer restauração e ou manutenção das instalações elétricas no ginásio U Cabeção. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental com aprovação do plenário, para solicitar ao senhor André Gomes, prefeito municipal, para que determine a restauração das instalações elétricas do ginásio U Cabeção, tendo em vista que a existente vem apresentando problemas com frequência, sobretudo nos eventos festivos que estão sendo realizados naquele local, com as constantes quedas de energia. Justifica: tem se tornado frequente a queda de energia no ginásio Cabeção, sobretudo na realização dos eventos públicos, o que tem ocasionado constrangimentos e incertezas, pois é comum os apagões, já verificados por este vereador, e também por outras pessoas que nos têm relatado e pedido uma providência por parte do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 16 de junho de 2018, Carlos Antônio Macedo, vereador.
Essas foram as matérias. Apenas colocar no plenário em votação para a gente inverter a pauta. Colocar inicialmente a votação das matérias, que são muitas hoje, e depois fica aberto aí o pequeno expediente para a utilização da tribuna para os vereadores que assim desejarem. Todos concordam? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Vamos iniciar com os requerimentos, ambos de autoria do vereador Antônio Macedo. Um que requer a restauração das estradas vicinais do nosso município e outro que a restauração e ou manutenção das instalações elétricas do ginásio poliesportivo Cabeção. Com a palavra, o autor do requerimento. Dois requerimentos. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes a nosso plenário, com relação às estradas, é fato público e notório, né, que após uma breve estiagem, que eu espero que seja breve, das chuvas, realmente algumas estradas ficaram realmente intransitáveis. Eu estou fazendo um requerimento apenas e sugerindo a questão da urgência, porque há algumas que demandam mais do que outras. Inclusive, eu tinha recebido um relato já há umas 2 semanas, 3, do Marisvaldo, sobre a estrada do Caloete, não precisamente a estrada do Caloete, mas tem alguns lá nos Vicentes, né, que havia buracos praticamente que ficavam intransitáveis de um transporte, sobretudo para um ônibus carregar as crianças. Então, o meu requerimento não é somente lembrar o fato que já é notório, mas lembrar, sobretudo, aqueles que são mais urgentes, porque aí você tem que dar prioridade àqueles onde realmente haja uma necessidade maior e, pelo que eu saiba, deve ser feito um estudo e começar esse trabalho com critérios para que essas pessoas que estão sendo penalizadas não esperem mais tanto tempo. O segundo requerimento é com relação às instalações elétricas do ginásio Cabeção. É fato público também notório de que quem participa de eventos naquela casa, e ontem não foi diferente, ontem foi a abertura da quadrilha Mistura Junina, a apresentação da quadrilha, e logo antes de iniciar as apresentações houve um apagão, e demorou um certo tempo para voltar, e já aconteceu outros eventos que eu estive presente, ou seja, o ginásio não suporta mais a carga elétrica que está sendo posta, inclusive, segundo o relato, que a instalação é monofásica, então, para um ginásio de esporte, não comporta mais esse tipo de instalação. Então, eu espero que a prefeitura, que já é conhecedora, tome providência e realmente faça um serviço à altura. Era isso, senhor presidente, por enquanto. Com a palavra o vereador Marinese, o microfone, por favor, aí, neguinho, para Marinese. Bom dia. Em relação ao estado do Vicente, eu já conversei outro dia em off com o prefeito e ele prometeu que quando iniciasse a recuperação das estradas, iria fazer lá, porque lá precisa de colocar material. É uns buracão que ao longo do tempo foi fazendo tipo umas lagoas assim. Aí só conserta se botar material. Eu falei com o prefeito, ele prometeu que quando for fazer as estradas, que tiver onde tirar material, vai fazer. É só isso. Em relação ao requerimento do ginásio poliesportivo, eu só acrescentaria não só a parte elétrica, como também a estrutura metálica, né, pela questão do tempo já de construção, um ginásio com 14 anos, né, de inaugurado, eu acho que já carece de uma manutenção naquela estrutura metálica. Senhor presidente. Eu gostaria de subscrever o requerimento do colega. Certo. Sem querer alterar aí, parece que Vossa Excelência está com o meu pensamento. Eu não falei, mas devia também ter incluído, porque ontem à noite, inclusive quando eu li o requerimento, eu lembrei desse fato.
Cássio, quando teve o apagão, aí me chamou e disse, olha, e tem outro problema no telhado, no telhado que a parte que fica no palco, ela está totalmente solta, já desgastou todinho é uma parte de ferro que fica aberto quando chove, entre a água lá de cima, e essa parte ela não está sustentando mais a última parte, aquela parte, né, aquela telha, como é que se chama aquela telha, Humberto? Você que é pedreiro? Metálica, exatamente. Aquela última parte, ela está solta, literalmente solta. Segundo o Cássio, está correndo perigo. Então, foi bom, Vossa Excelência, lembrar que em off a gente pode já relatar o assunto para haver uma inspeção, né? Então, em votação, ambos os requerimentos. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. A moção de pesar será encaminhada aos familiares da senhora Josefa Emília de Arruda Monteiro, que vem a ser a esposa de seu Israel da Coreia, né? Então, a toda a família, nossos mais sinceros sentimentos e que Deus conforte os corações. A emenda aditiva subscrita por todos os vereadores, apenas a gente está acrescentando no programa Abastecimento da Água, que é um programa já existente na LDO, a ação, expansão da rede de abastecimento de água com recurso federal, estadual ou próprio, e a intenção, na verdade, nesse sentido, haja vista a adutora, a Transparaíba, que está sendo executada e logo, logo chegará em Boa Vista, segundo informações do próprio prefeito, em contato com o diretor de expansão da CAGEPA, a possibilidade de sanear as casas de Santa Rosa nesse sentido. E o prefeito se comprometeu para que o material, os canos utilizados, seria por parte da prefeitura. Então, essa emenda vem mais nesse sentido e dizer que de todas as solicitações realizadas pelas comunidades nas duas audiências públicas, grande parte delas já estavam contempladas na LDO, a menos essa expansão da rede de abastecimento de água. Então, em votação, a emenda número 01/2018 ao projeto de lei número 016/2018, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. A emenda aprovada. Vamos agora passar a votação da LDO em segundo turno, solicitando ao seu relator da Comissão de Constituição e Justiça que faça a leitura do parecer. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui o Zeninho faz, que ele já tinha lido ontem. Comissão Permanente de Constituição e Justiça, projeto de lei 16/2018, estabelece diretrizes orçamentárias do município de Boa Vista para o exercício financeiro de 2019. Análise. Recebemos nesta comissão permanente o projeto de lei do Poder Executivo Municipal. A lei orgânica, em seu artigo 8º, inciso 1º, atribui ao município competência para elaborar o orçamento anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Tais leis devem ser elaboradas em consonância com as normas gerais estabelecidas nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal. A competência para iniciar o processo legislativo neste projeto, conforme disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o artigo 165, é exclusiva do prefeito municipal, que deve submeter-lhe a apreciação desta Casa até o 30º dia do mês de maio, conforme preceitua o artigo 188 de nosso regimento. O Legislativo, por sua vez, de conformidade com o mesmo dispositivo, deverá devolver o projeto para a sessão até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que seria no dia 20 de junho. Vale ressaltar que, além de atender esses requisitos, o projeto de lei, ora analisado, atende os termos constantes no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal
pela Lei Federal Complementar 101/2000. Enfatizamos, conforme consta nos incisos 1, 2, 3 e 4 do referido projeto, as metas e prioridades para o exercício financeiro. Em relação às despesas com o pessoal, o referido projeto prevê aumento salarial dos servidores de acordo com os índices constitucional. O relator da comissão sugere a correção na redação através da emenda modificativa a seguir. Emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo, que estabelece diretrizes orçamentárias. Emenda: o parágrafo 2º do artigo 1º e o artigo 6º do projeto de lei passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 serão especificadas de acordo com um plano plurianual e que tem o objetivo, artigo 6º. No texto da lei orçamentária para o exercício de 2019, constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da receita prevista, assim como autorização para remanejamento de uma unidade para outra e também autorização para operações de crédito. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento realizou 2 audiências que relatamos a seguir. No dia de 8 de junho, às 19 horas, na Escola Manuel Alves Monteiro, em Santa Rosa, compareceram 27 pessoas. Nessa audiência, a comunidade elegeu como prioritárias as ações de construção de um posto médico na comunidade, com ambulância para atender também as comunidades circunvizinhas. Reforma e ampliação da Escola Municipal Manuel Alves Monteiro, rede de abastecimento de água nas residências e melhoria na estrada vicinal que liga a comunidade à sede do município. Nesta audiência também foi apresentado e debatido o projeto de lei do Executivo que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Quilombolas. Na oportunidade, a comunidade foi unânime quanto à importância da associação e que a aprovação deste projeto abrirá novos horizontes para a comunidade. No dia 10 de junho, na Escola Francisco Supino de Araújo, na comunidade do Caluete, estiveram presentes 45 pessoas. Nesta audiência, a comunidade elegeu como prioritárias ações de reforma e ampliação da escola, com o objetivo de eliminar o ensino multisseriado, melhoria das estradas vicinais que dão acesso à comunidade, construção da passagem molhada do Riacho de Aristófanes. Nesta audiência também foi apresentado e debatido o projeto de lei do Executivo, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete. Na oportunidade, a direção da associação apresentou algumas atividades que já vêm sendo desenvolvidas pela associação e a comunidade foi unânime quanto à importância daquela entidade e que a aprovação deste projeto abrirá novos caminhos e oportunidades. Em relação às ações apontadas pelas comunidades, entendemos que grande parte já estão sendo contempladas no referido projeto e algumas ações ainda não previstas foram acrescentadas nas emendas apresentadas pelos senhores vereadores. Deste modo, acreditamos que estas diretrizes delinearão uma proposta de lei orçamentária condizente com as reais necessidades para a lei orçamentária de 2019. Parecer, não obstante aos apontamentos feitos acolhidas as emendas apresentadas e considerando que a Constituição, em seu artigo 35, determina que o projeto de lei de diretriz orçamentária seja devolvido até a sanção, para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, este relator emite parecer favorável à tramitação da presente proposta, devendo mesmo ser submetida ao plenário para votação. Sala das Comissões, 16 de junho, Isenaldo Nascimento Vitorino, relator da comissão, Carlos Antônio Macedo, relator da Comissão de Constituição e Justiça. E aí vem o parecer pela aprovação do projeto, devendo ser submetido ao plenário pelos senhores Carlos Antônio Macedo, presidente, Isenaldo Nascimento Vitorino, relator, e Carlos Alberto Jovem, membro, isso da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e depois da Comissão de Constituição e Justiça, presidente Marinésio, relator Carlos Antônio Macedo, membro Joaquim Luiz Meira. Está aí o parecer das 2 comissões competentes para esta análise, né, que é a de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças e Orçamento.
com a emenda já aprovada e já anexada à LDO, e dessa forma a gente coloca a LDO em votação, em segundo turno. Quem for favorável, permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, vamos agora à análise do projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Edivan Pereira Leite. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Zenaldo Nascimento. Bom dia, senhor presidente e colegas vereadores, aos senhores que se encontram aqui no plenário. O parecer aqui julga as contas do ex-prefeito Edivan Pereira Leite da gestão de 2016. E aqui eu vou ler o parecer emitido pela comissão. Considerando que todos os índices mínimos de aplicação inerentes às áreas de educação e saúde foram alcançados, considerando também que os gastos com o pessoal do Poder Executivo estão abaixo do limite estabelecido no artigo 20 do inciso 3º da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também considerando que o Tribunal de Contas da Paraíba emitiu o parecer favorável à aprovação através de parecer prévio do Tribunal de Contas de número 31 de 2018, das contas anuais de governo do senhor Edivan Pereira Leite, ex-gestor e responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, relativa ao exercício de 2016. Em vista do exposto, este relator é favorável com a decisão da Corte de Contas da Paraíba, que emitiu parecer favorável à aprovação da prestação de contas do senhor Edivan Pereira Leite, ex-gestor e responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, relativa ao exercício financeiro de 2016. Sala das Sessões, 9 de junho de 2018, e Zenaldo Nascimento Vitorino, relator. O resultado da aprovação do relatório pela comissão. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada no dia 9 de junho de 2018, opinou unanimemente pela aprovação do parecer do relator, quem concordou com a decisão da Corte de Contas do Estado da Paraíba, que emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Boa Vista, apresentado pelo excelentíssimo senhor Edivan Pereira Leite, relativas ao exercício financeiro de 2016. Todavia, o mesmo deve ser submetido a plenário para votação, lembrando que o parecer prévio do tribunal, neste caso, só deixará de prevalecer se for rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 31, no seu parágrafo 2º da Constituição Federal. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Antônio Macedo de Farias, Zenaldo Nascimento Vitorino e Carlos Alberto Jovem. Sala das Comissões, 9 de junho de 2018. Este é o parecer, também ratificado pelos membros da comissão, e apenas situar como a casa ela tem 60 dias para a apreciação, análise e votação da prestação de contas. Essas contas chegaram em nossas mãos no dia 26 de abril, e já no dia 28 foi lida em sessão
ordinária nesta casa, então, estamos dentro do prazo legal dos 60 dias. Todavia, se não fosse votado nesse período, a decisão do tribunal seria mantida pela omissão da casa, né? No entanto, estamos cumprindo o que determina. E, conforme consta aqui no parecer, o relator, no caso, o conselheiro Arthur Cunha Lima, ele levou também em consideração o histórico do gestor por ter tido todas as suas contas anteriores aprovadas, né? E isso foi um fato até homenageado no dia da sessão de aprovação das contas do senhor Edivan Pereira Leite. Para todos nós, né, como gestores públicos, é uma alegria entender que existem gestores dignos, honestos, né, com a capacidade e a honradez de Edivan, que também administrou nossa cidade durante 16 anos. Então, na verdade, o que a gente vai colocar em votação, abrir também espaço aí para os vereadores que assim quiserem se manifestar a respeito da matéria, é o projeto de resolução número 2. Né? Esse projeto mantém a decisão do parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, com a palavra, os senhores vereadores que assim desejarem utilizar, debater a matéria. Não havendo quem queira debater, vamos à votação. Quem for favorável ao projeto de resolução, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura de Boa Vista, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Edivan Pereira Leite, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Esta decisão será encaminhada tanto ao ex-gestor como ao atual gestor e ao Tribunal de Contas do Estado, com a resolução publicada na próxima segunda-feira. Vamos agora às demais matérias. Temos aqui o projeto de lei número 25, de autoria do Executivo, que dispõe sobre modificações no quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 25/2018 dispõe sobre as modificações do quadro de servidores comissionados da Prefeitura e adota outras providências. Recebemos nesta Comissão Permanente de Constituição e Justiça o projeto do Executivo, que dispõe sobre as modificações no quadro dos servidores comissionados. O projeto encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais do nosso regimento. Este relator nada tem a se opor às modificações ora propostas, quanto aos cargos extintos e criados com novas denominações e valores, já que é prerrogativa legal do Executivo a criação e extinção dos cargos, conforme disciplina o artigo 27, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Este relator apenas reforça a necessidade de inclusão neste projeto, da possível repercussão financeira e orçamentária para instrução e embasamento legal. Parecer, ante o exposto, somos no que cabe examinar favoráveis à aprovação do projeto executivo 25/2018, eis que atende os requisitos constitucionais e legais, todavia devendo ser submetido a plenário para votação, com as modificações acima propostas. Sala das sessões das comissões, Carlos Antônio Macedo de Farias, relator, e aí depois veio o parecer da comissão, também pela aprovação dos senhores Marinés Almeida Sampaio, presidente, Carlos Antônio Macedo, relator, e Joaquim Luiz Meira, membro. Em discussão, o projeto número 25,
que modifica quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Na verdade, ele extingue um e modifica o símbolo de outro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. 26. Projeto de lei número 26 altera a redação do artigo 244 da lei número 116 de 27 de setembro de 1999 e adota outras providências. Com a palavra, o relator. Projeto de lei do Executivo 26/2018 altera a redação do artigo 244 da lei 116/99. Bom, recebemos nesta casa o presente projeto, vou ser um pouco mais breve. O projeto encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa. No que se refere à modificação deste artigo, por outro, este relator entende que deve ser preservado o artigo 144 na sua totalidade e acrescentar um parágrafo único para esta nova redação, para que se tenha amplitude na aplicabilidade de possibilidades conferidas à administração pública, que se refere aos recursos a serem propostos pela edilidade na defesa dos seus direitos. Neste caso, este relator entende que não deva ser suprimido o presente artigo, e sim a inclusão de um parágrafo único no artigo 144, então vigente. Ante ao exposto, somos que cabe examinar favoráveis à aprovação do projeto, atendendo os comandos legais de validade, todavia, devendo ser submetido ao plenário com as modificações ora propostas. Só para que vocês entendam, na verdade, o senhor prefeito mandou esse projeto retirando um artigo 144 da lei do Estatuto, incluindo outro. O primeiro dizia, o 144, a assessoria jurídica do município recorrerá até a última instância judicial em processo cuja decisão tenha sido contrária ao interesse do município, inclusive quando decorrente da instituição do regime instituído por esta lei. Ele estava suprimindo esse artigo e colocando um outro no presente projeto, pelo seguinte: a assessoria jurídica não recorrerá em processos judiciais cuja matéria possua jurisprudência pacificada, que pode ser o caso de decisões do plenário, da Corte e dos tribunais superiores, além de matérias pacificadas em nas suas turmas. Ou seja, nós não entendemos que não há necessidade de retirar o outro artigo e substituir por esse. Nós estamos propondo a inclusão desse. Para que vocês entendam, é o seguinte: o município, o Estado e o governo federal é obrigado a recorrer em qualquer matéria, mesmo que ele perca, em qualquer instância, o município ele é obrigado, através do seu procurador, recorrer. Está me entendendo? Para o Tribunal de Justiça, para os órgãos superiores. No caso aqui, quando há exceções, decisões já em Brasília, no STJ ou no Supremo, decisões análogas e idênticas, não há necessidade da Prefeitura recorrer, porque já sabe que se recorresse, perderia. O artigo que ele está colocando é esse. Eu apenas estou mantendo o que já tinha e incluindo, ao invés de substituir por esse, acrescentar um parágrafo para esse artigo que ele está mandando, havendo uma maior possibilidade com isso do município recorrer das suas decisões, que forem negativas. Explicado o projeto, acredito que não há nenhuma dúvida. Que realmente... Não, o relator pede que seja mantido o artigo e acrescentado, porque aí fica com duas opções, né? Isso. Porque, como eu... É porque o relator está sugerindo, e a gente acata a decisão, no caso do relator, neste caso, mantendo o artigo e acrescentando o parágrafo único ao artigo 244. Só assim, melhor, senhor presidente, o que está acontecendo no país é assim, olha, as decisões de segunda instância, de terceira instância, como o Supremo e o Superior,
É uma forma, quando gera jurisprudência ou súmula vinculante, quando eu digo essa palavra vinculante, ela serve para todos os casos no Brasil. Aí você, por exemplo, tem uma reclamação trabalhista. Aí se o Supremo lá em cima decidiu que naquele caso específico a decisão é aquela, não há necessidade dos municípios no Brasil inteiro estar recorrendo para aquilo ali, está entendendo? Porque, em outras palavras, gastando dinheiro, gastando recursos para chegar a uma causa no Supremo que já tem uma decisão pacificada, está entendendo? Isso é uma forma de desafogar um pouco a justiça, porque se todo mundo recorrer para lá com o mesmo caso, a mesma decisão, não tem lógica. Aí essa súmula tornando vinculante, ela se aplica a todo município. Então, se o município de Boa Vista perceber que já existe uma decisão lá em cima contrária àquele recurso dele, ele não vai fazer só por fazer, está entendendo? Só se tiver chance de reverter o quadro. E com essa... É mais ou menos isso. Com essa resolução assim que o presidente está propondo de acrescentar, caberá ao chefe do executivo e ou não. Se achar que é interesse, vai ali... Exatamente. O primeiro artigo, ele diz que é obrigatório recorrer. No segundo ele diz que quando há decisão, aí eu não recorro. No caso, fica aí a critério. Se quer ou não, né? Está acobertado de da lei. acordo com a decisão que já houver lá em cima, não é preciso. Fica acobertado com a lei, vai ou não. Só para você ter uma ideia, o município de Boa Vista, aí eu falo como oficial, quando ações pequenas de IPTU, débito de R$100, R$200, não compensa o município entrar com a ação. Quando você entra, você gasta dinheiro com as custas judiciais, que é mais de 300, 400, com as custas de diligência, custas judiciais, para receber R$100. Aí não tem sentido, é perda de tempo. Aí é outra coisa, não é o caso de recorrer, é o caso de ações judiciais, de entrar com um pequeno valor, que o Estado da Paraíba, a Fazenda Estadual, ele não entra, quando a quantia é pequena. Em votação, o projeto de lei, acolhida a sugestão da comissão, em vez de mudar a redação, e sim manter a redação do artigo e incluir parágrafo único. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Em votação agora o projeto de lei número 27, que abre crédito especial para fim que especifica e dá outras providências que venha a ser crédito especial para a construção da UBS Municipal Otacina Pereira Leite, Dona Saninha. Nós tínhamos emitido o ofício solicitando ao senhor prefeito informações acerca da planilha, né, da construção e o que estava sendo acrescentado na referida obra, que inicialmente não estava contemplada. Recebemos a resposta através do ofício 101, nos seguintes termos: senhor presidente, em resposta à solicitação constante no ofício 47, encaminhamos em anexo as respectivas cópias da planilha solicitada da construção da UBS Municipal Otacina Pereira Leite. Sem mais para o momento, firmamos com distinto apreço, nos colocando à inteira disposição de Vossa Senhoria. Atenciosamente, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Está aqui toda a planilha, quem assim desejar utilizar, justificativa dos engenheiros, tudo nesse sentido. Passar a palavra agora ao relator da CCJ para leitura do parecer. Lei 27/2018, abre crédito especial. Recebemos nesta comissão um projeto de lei 27/2018 do Poder Executivo Municipal, que trata da abertura de crédito especial, e a Constituição, em seu artigo 167, diz que a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes são vedados no caso. Então, a abertura de crédito especial em análise se faz necessária para atender a categoria de programação não contemplada na LOA, não é cobrir despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Além disso, os créditos suplementares especiais dependem de autorização legislativa.
O projeto supramencionado encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica e às demais prescrições regimentais. Ressaltamos apenas que, para a aprovação do projeto ora em análise, é necessária a maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme preceitua o artigo 173. 173 do Regimento Interno da Câmara. Dependerão de voto favorável ao artigo 173, da maioria absoluta dos membros da Casa, a aprovação e as alterações das seguintes matérias: autorização de créditos suplementares ou especiais. Além disso, segundo o artigo 42 da Lei 4.320, que trata dos créditos suplementares e especiais, serão autorizados por leis e abertos por decreto do Poder Executivo. Sua abertura depende ainda da existência de recursos disponíveis e será precedida de exposição justificada. O crédito especial se faz necessário ao orçamento vigente para a cobertura de aditivo referente a serviços não constantes inicialmente na construção da UBS, Otaciana Pereira Leite, com recursos próprios. Ressaltamos que no orçamento vigente consta como fonte de recurso apenas federal, na ação 1015, construir, ampliar e melhorar a unidade de saúde do município. O parecer ante o exposto, somos no que cabe examinar favoráveis à apreciação do projeto de lei do Executivo, eis que atende os requisitos constitucionais e legais de validade, devendo o mesmo ser submetido a plenário. Relator da comissão, Carlos Antônio Macedo Farias, da Comissão de Constituição e Justiça, e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Zenaldo Nascimento Vitorino. Parecer da Comissão Permanente de Finanças assinado pelo presidente Carlos Antônio, pelo relator Zenaldo e pelo membro Carlos Alberto Jovem. Parecer da Comissão de Redação, Justiça e Redação, assinado pelo presidente Marinésio, pelo relator Carlos Antônio e pelo membro Joaquim Luiz Meira. Está aí o relator, então vamos à votação do projeto. Quem deseja discutir, não havendo quem discutir, em votação. Só uma diferença, eu só queria lembrar que eu vejo aqui o menino Peron e Pedro, só para entender, quando a gente estava no Caloeta, a gente falava sobre orçamento, aí a gente dizia que o prefeito poderia suplementar, lembra que a gente dizia? O prefeito podia suplementar, tirar de uma obra para outra. Quando já consta no orçamento, isso é possível sem autorização legislativa, isso é uma suplementação. Quando é o caso desse, uma rubrica que ela não consta no orçamento, nem na LDO, se faz necessário essa lei para que o legislativo ele autorize. Porque há muitos prefeitos e governadores, presidente, que, por exemplo, faz uma coisa dessa em termos de decreto sem enviar uma lei para o legislativo e acaba que a despesa torna-se, a palavra é glosada pelo Tribunal de Contas. Ela não é aceita porque ela não teve autorização do legislativo que tinha competência para isso. Entendeu? Só para dar um lembrete dessa questão. É porque só também o fato aqui é apenas a fonte de recurso. A obra ela inicialmente foi federal. Inicialmente só constava como fonte de recurso no orçamento federal. Como o aditivo vai ser pago com recursos próprios, está apresentando esse crédito especial com apenas especificando que não é recurso federal mais, e sim recursos próprios do município. Não só equipamento. Na planilha ele fala vários pontos aqui onde está sendo a adição, né? Na planilha, quem assim desejar dar uma olhada, está aqui disponível para todos os senhores vereadores. E só lembrando que esses créditos especiais, eles entram na conta dos 30% que o Legislativo permite, né, já na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem que estar tudo somado junto, o que ele remaneja de uma rubrica para outra. Então, em votação, o projeto de lei número 27, abertura de crédito especial. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Apenas chegou um único projeto aqui, no dia de hoje, onde nós fizemos a leitura inicialmente, que é
que dá nova redação ao PEMAC. E a mudança maior do PEMAC é que, em vez de ser pago apenas no mês de janeiro, referente ao ano todo, ele está dividindo o pagamento em 2 momentos. No mês de julho, para os 6 primeiros meses do ano, e no mês de janeiro do ano seguinte, para os outros 6 meses. Eu acredito que a mudança maior que está ocorrendo é esta. Eu comparei um pouco um projeto do outro. Os vereadores veem algum problema da gente colocar logo em votação esse projeto, já para que os funcionários da saúde eles já recebam no mês de julho esse prêmio de qualidade, né, pelos serviços prestados. Então, esclarecendo apenas nesse sentido, colocado em votação, quem for favorável ao projeto de lei número 28, que altera a redação da lei número 467, que cria no município de Boa Vista o Prêmio de Qualidade e de Inovação PEMAC, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. E agora, 2 projetos de lei com mesma finalidade, iniciando com o projeto de lei número 22, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Quilombolas de Santa Rosa. Com a palavra, o relator da CCJR, vereador Antônio Macedo. 22/2018, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Quilombolas. Eu vou ser breve nesse relatório. O relatório encontra-se corretamente elaborado, aquela técnica, quanto à técnica legislativa e demais prescrições regimentais. A declaração de utilidade pública da Associação Comunitária dos Quilombolas de Santa Rosa atende plenamente aos critérios exigidos pela Lei Municipal 250/2004, conforme documentação anexa ao projeto, devendo ser aprovado sem ressalvas quanto aos fundamentos legais. No mais, vale salientar a importância desta entidade na vida da comunidade, conforme podemos comprovar na audiência pública realizada naquele sítio, com a presença de moradores aprovando e comprovando sua importância naquela localidade. Parecer, ante ao exposto, somos que cabe examinar, favoráveis à aprovação do projeto de lei 22/2018, eis que atende aos requisitos constitucionais e legais de validade, devendo ser submetido a plenário. Carlos Antônio Macedo, relator, assinado pela comissão. Marinés Almeida Sampaio, presidente. Carlos Antônio Macedo, relator. E Joaquim Luiz Meira, membro. Esse é o primeiro. E a segunda? Vamos colocar em bloco os 2 projetos. O 23, só apenas registrar a presença do presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete, o senhor Verão Araújo, como também com um membro da associação, o senhor Pedro. Nos honram com a sua presença neste dia, né? Eu acredito que para eles muito importante, pela aprovação unânime, não tenho a menor dúvida disto, do projeto que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete. Com a palavra, o relator. Com relação ao parecer, mantivemos praticamente os mesmos dizeres com relação ao projeto dos quilombolas, dado realmente a audiência pública que já fora feita naquelas comunidades com essa finalidade e foi amplamente discutido e debatido e, como falei no Santa Rosa, eu mesmo digo que a declaração de utilidade pública da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete, a CEFAC, atende plenamente aos critérios exigidos pela Lei Municipal 250/2004, conforme documentação anexa ao projeto, devendo ser aprovado sem ressalvas quanto aos seus fundamentos legais. No mais, vale salientar a importância desta entidade na vida da comunidade,
conforme pudemos comprovar na audiência pública realizada naquele sítio, com a presença de moradores aprovando e comprovando a sua importância naquela localidade. Ante ao exposto, somos, no que cabe examinar, favoráveis à aprovação do projeto de lei do Executivo 23/2018, eis que atende aos requisitos constitucionais e legais de validade, devendo mesmo ser submetido ao plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2018, Carlos Antônio Macedo Farias, relator, e vem o parecer da comissão assinado pelo presidente Marinés Almeida Sampaio, pelo relator Carlos Antônio e pelo membro Joaquim Luiz Meira. É o relatório, senhor presidente. Está aí os dois projetos que declaram de utilidade pública duas associações, uma da comunidade de Santa Rosa, que é a Associação Comunitária Os Quilombolas de Santa Rosa, uma associação mais recente, né, mas que terá um papel muito importante para o desenvolvimento e principalmente do resgate histórico daquela comunidade. Já a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete, uma associação que já vem prestando relevantes serviços àquela comunidade, não só àquela comunidade, mas a todo o município de Boa Vista, a todas as comunidades circunvizinhas. Isso já na aquisição do primeiro poço artesiano daquela comunidade, que na sequência foi instalado o primeiro dessalinizador, acredito, no município de Boa Vista, e possibilitando, nos períodos de seca, oferecer água de qualidade para todas as pessoas. E aí a gente pôde comprovar nessas audiências, tanto em Santa Rosa, e principalmente já no Caluete, pelos anos de experiência com o associativismo, né, com grande parte da população envolvida, mesmo com as dificuldades inerentes que são lutar com pessoas, mas dizer que ficamos felizes por comprovar, naquelas duas oportunidades, que o desejo da comunidade é realmente que essas associações tragam novos horizontes, tanto para Santa Rosa como para o Caluete. E acredito apenas que a diferença do Caluete e Santa Rosa é realmente a vivência e a experiência. A Associação de Santa Rosa está surgindo agora, né? E eu acho que tem muito que aprender com a do Caluete, em termos de organização e de tantas outras funções que já vem desenvolvendo ao longo dos anos naquela comunidade. Então, a Veron, você como representante da associação, fica aqui os nossos sinceros reconhecimentos, né? E que não desista, por mais que as dificuldades sejam grandes, mas pensar coletivamente é muito importante para os dias atuais, né? E que Deus possa iluminar cada vez mais a associação. Essas são as minhas palavras iniciais. O vereador Marinés solicita o uso da palavra. Eu gostaria só de dizer da felicidade que me passa nesse momento, eu como representante legislativo nessa casa e daquela comunidade, de um dia votar essa matéria, né? Isso é de uma importância para o gestor, para um representante, eu acho que sem palavras. Dizer da importância daquela associação que vem acarretar de uma longa história de muitos anos, onde Zé Banha foi um dos maiores, o maior batalhador pelaquela associação, onde renunciou muitas vezes o seu trabalho, onde precisava trabalhar, dias da sua vida para estar lutando
pela legalidade, pela a luta daquela comunidade. Hoje, acho que está no sangue, passa para Veron, vem tocando de uma maneira muito inteligente, sábia. Dizer que quando o governador do estado esteve aqui em Boa Vista inaugurando o asfalto, e aqui ele também fez um discurso que está inaugurando água no Caluete, água doce, que não é verdade. A água doce já está no Caluete há mais de 20 anos, foi uma luta de Zé Banha na época, na associação pelo projeto São Vicente. Ele veio inaugurar aparelho novo, sim. A gente agradece, a comunidade agradece, mas o processo de água doce do Caluete já existe há muito tempo, através daquela associação. Era essa mensagem que eu queria deixar. Para o momento, depois eu falarei mais na tribuna. Vamos colocar em votação e só apenas informar aqui que nós temos um outro projeto que declara de utilidade pública uma associação do Sítio Bravo e no momento oportuno está sendo agendada uma audiência e após a realização dessa audiência pública nós colocaremos em votação. Como também aquele projeto de lei que fala da regulamentação da contratação por excepcional interesse público por tempo determinado. Também estamos em análise de um projeto muito mais complexo e, quando tivermos um parecer técnico favorável ao mesmo, nós colocaremos em votação em plenário. Então, em votação, o projeto número 2223, que declaram de utilidade pública as associações comunitárias, os quilombolas de Santa Rosa e a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Caluete. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovados por unanimidade, ambos os projetos. Então, a pauta foi vencida, bastante matéria, e fica aqui, pela inversão de pauta, agora, dado início ao pequeno expediente, para, assim, ser utilizado pelos senhores vereadores que desejarem. Com a palavra, o vereador Sebastião Porto. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, Fernando Aires. Excelentíssimo senhor primeiro secretário, Carlos Antônio Macedo. Zenaldo, vereadores aqui presentes. Parabenizo até a todos por hoje comparecer em um número total. Senhores internautas, Veron, Pedro Clementino, da Associação do Caluete, Damião, representando aqui a saúde, e o nosso amigo Francidésio, funcionário da Cagepa. E o nosso pioneiro em filmagem, Faustino Vitorino. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos encerrando mais um semestre de trabalho nesta casa. E digo, excelentíssimo senhor presidente, de grande proveito. Muitas vezes não reconhecido pela população, mas temos certeza que estamos cumprindo o nosso trabalho. E neste semestre, esta Casa Legislativa também teve grandes ações em homenagem à população, em sessão solene, em ceder, que é nossa obrigação, esta casa para vários eventos da nossa comunidade, que seja na saúde, na educação, na agricultura, no social, em qualquer membro que precisar de realizar os seus eventos, esta casa está disposta
a cedê-lo através de sua mesa diretora, que não nega esforço. Quero também aqui deixar meus parabéns ao Poder Executivo em torná-la de utilidade pública mais duas associações do nosso município. E em audiência pública, a semana passada, pude comparecer na comunidade Santa Rosa, que teve um grande número de participantes. E parabenizo aquela comunidade, não tão grande como a do Caluete, mas que está dando o seu pontapé inicial. E digo que, se Deus quiser, irá tirar grandes proveitos. E a nossa querida comunidade Caluete, eu que testemunho, desde os seus primeiros anos de mandato aqui em Boa Vista, o esforço do nosso amigo, do nosso colega agricultor, José Elias, o popular Zé Banha. E aqui, através do seu filho Veron, quero enviar um abraço àquele cidadão e também os meus parabéns pela dedicação que ele tinha e tem ainda com aquela comunidade. E logo no primeiro pleito eleitoral aqui, do qual ele fez parte como candidato a vereador, teve uma expressiva votação, mas logo em seguida ele me disse: Bastião, é mais fácil eu votar em você na próxima eleição do que ser candidato, porque meu caminho é totalmente diferente. Eu gosto de trabalhar, gosto da comunidade, gosto da agricultura e quero permanecer deste lado. Então, Zé Banha, meus parabéns. E se Deus quiser também iremos aprovar breve em votação nesta casa de utilidade pública a Associação da Comunidade Bravo. Lá também, que foi o segundo, posso dizer, distrito que teve o seu desalinizador instalado por este poder público. E que as outras comunidades também dêem os seus pontapés, que todas têm associações, comunidade grande como a de São Joãozinho, que recorda aqui o esforço anterior de Luiz Meira, quando era presidente daquela associação e foi legislador nesta casa, o quanto ele lutou por aquela comunidade. Então este é o meu desejo, que todos os boavistenses, que todas as comunidades consigam êxito nos seus propósitos. Quero aqui, colegas vereadores e pessoas, me solidarizar com a família do nosso amigo Israel, pessoa de mais querida nesta comunidade, a qual eu digo que tive o prazer, entre todos aqui, desde adolescente ou desde menino, a conhecer quando ele iniciou os seus trabalhos aqui na fazenda do Dr. Antônio Almeida, de Laje. Quero também dizer que estou solidário com os 12 casais, ainda jovens, que estavam na ansiedade de ser pai e não conseguiram ver este dia, porque a vontade de Deus assim não determinou. Que é o casal Gustavo, filho de Zusa Maurício, meu primo, e a prima de Antônio Macedo, filha de Francisco, de seu Lumico, e também a Rodrigo e Ceci. Rodrigo, que é sobrinho de minha esposa. Já no 8º mês de gestações, Deus não quis que as crianças nascessem vivas. Mas digo a eles que fortaleça os seus espíritos e que, se Deus quiser, a vontade de Deus será feita também dentro de suas vontades. E para encerrar, senhores colegas, quero parabenizar aqui o Poder Executivo por este semestre, que foi de grande trabalho, de grandes ações. Iniciando, até parabenizo o prefeito pelo trabalho que foi feito já no fim do ano passado e início deste ano, com um grande investimento no açude Juá.
Deus foi muito bom e mandou muita água para substituir tantas e tantas caçambas de lamas que foram tiradas daquele recipiente. E na época, parabenizo também a iniciativa do vereador Zenaldo, que lutou por este trabalho. Parabenizo o secretário da época, Carlos Jovem, que não mediu esforços em trabalhar. E parabenizo também hoje o vereador, secretário Wellington, que deu seguimento a este grande trabalho, fazendo limpeza de vários e vários barreiros, e hoje estão com muita água. Não só os barreiros, mas contribuiu em grande parte para todos os agricultores em corte de terra. E digo, senhores vereadores, e digo, meus colegas internautas que estão nos assistindo, que este é o nosso papel, trabalhar para o bem do nosso município. Se não trabalharmos braçalmente, mas trabalhamos com o coração, com a boa intenção de votar, de aprovar toda matéria do Executivo, que só será botada em prática com a nossa aprovação. E este é o nosso papel em prol do nosso povo de Boa Vista. Muito obrigado e até o próximo semestre, se Deus quiser. Com a palavra, o vereador Mariné Sampaio. Obrigado, Sebastião, pelas palavras. Doutor. Qual é o seu número? Qual é o nome dele? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas aqui presentes. A pessoa de Verón, presidente da Associação do Caluete, saúde todos aqui na plateia. O que me interessa é a tribuna, senhor presidente, primeiro agradecer a Deus por estar aqui e agradecer ao secretário Wellington. Última sessão aqui, usei a tribuna, pedi para que ele mandasse a limpar a entrada do Caluete, que estava cheia de mato. Graças a Deus foi ouvido. Logo no início da semana ele realizou a limpeza. Então, obrigado, Wellington. Também aqui quero parabenizar o senhor prefeito, ex-prefeito Edivan Leite, pelas as contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas, aqui nesta casa também. Isso é motivo de orgulho para nós, boavistenses, um gestor, passar 16 anos como gestor de um município, ter todas as suas contas aprovadas, sem nenhuma ressalva, é motivo de orgulho para nós, boavistenses. Dizer da alegria que foi a audiência lá no sítio Caluete, no último domingo. Muita gente, a população foram lá, a associação esteve lá, presente. Foi muito bacana a apresentação das coisas que já assim aquela associação fez e está fazendo. Dizer que eu estou sentindo falta aqui também da Associação de Santa Rosa, não está aqui hoje no dia dessa votação, ninguém aqui presente para, assim, presenciar esse momento. Parabenizo a todas as duas comunidades, Santa Rosa, Caluete, e dizer que não é fácil, que nem eu falei lá, quando a gente faz coisas em conjunto, e se não for assim, não funciona. Se não fosse aquela associação há mais de 20 anos atrás, se não fosse o esforço de Zé Banha, teve outros membros também assim, mas o esforço principal todinho ali foi de Zé Banha, como teve de Tianedina, na época era Clube de Mãe, batalhadoras. Foi duas pessoas que tinham uma vocação muito grande para o coletivo do Caluete, Zé Banha e Tianedina. Eu não poderia aqui deixar de falar em Tianedina também, que foi uma pessoa que tinha uma visão muito, muito além. Eu diria até que foi quem
levou a educação para o Caluete. A gente terminava de estudar lá no Caluete, lá mesmo ficava, não tinha condição de se deslocar para nenhum canto. Quando Cássio Cunha Lima foi prefeito de Campina Grande no primeiro mandato, Tia Nedina buscou aquela vontade junto com algumas pessoas do Caluete, mas era ela que lutava pedindo a Edivan para conseguir um transporte, e durante 4 anos a gente conseguiu vir estudar aqui, vieram 15 alunos. Foi muito difícil, mas foi o pontapé inicial. Então, essas pessoas, eu acho que a comunidade não vai esquecer nunca. Dizer, Verão, a você que siga assim, continue assim, que isso é... Quem lhe faz grande é você. Com as bênçãos de Deus, você é uma pessoa iluminada por Jesus, todas as suas ações na igreja, não só na associação, como também na frente das coisas da igreja católica, da nossa comunidade. Você sempre, depois que você enganjou ali naquele trabalho, as coisas funcionam e funcionam bem. Parabéns a você. As pessoas que lhe cercam, em seu Pedro, Dona Marileide, Arthur, Bruno, etc. São muitas pessoas que trabalham junto com você, Alain, um jovem que nos orgulha muito. Então, dizer a vocês que o caminho é esse, eu tenho muito orgulho de vocês, tenho orgulho da minha comunidade. Se eu fosse escolher um lugar para eu morar hoje, eu escolhi o Caluete. Porque, para mim, é o melhor lugar do mundo. Oi? Sim, exatamente. Se eu fosse escolher uns pais, era Moisés e Maria. Viu? Então, isso é um motivo da gente ficar muito feliz, de agradecer a Deus, primeiramente, por nada disso seria possível sem a bênção de Deus. Se Jesus não botar a mãozinha dele ali, nada será possível. Desejar um bom recesso a todos nós, que Deus abençoe, que nós voltemos a essa casa em paz, todo mundo, com paz, com saúde. Encerro aqui dizendo, a Deus muito obrigado, o nosso Pai. Sem ele não seria nada. Com a palavra, o vereador Neto Meira. Bom dia a todos, né? Senhor presidente, senhores secretários, demais colegas vereadores e os demais presentes. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar as comunidades, né, de Santa Rosa e do Caluete, né, pelo reconhecimento das associações, que isso é de grande importância, né, para uma associação, é o reconhecimento público. E, ao mesmo tempo, eu quero, né, convidar os internautas e a população de Boa Vista em geral para participarem, né, da festa do São João Batista, né, de 28 ao 1º de julho de 2018. Eu não vou ler a programação, porque é uma programação vasta, extensa, né? E convidar todos para participarem, né, e prestigiar a festa São João Batista na nossa comunidade de São Joãozinho. Obrigado. O representante da comunidade está aí também, né, Francidésio, eu acho que vai falar com os senhores vereadores para aquela ajuda. Eu acredito que é no outro final de semana, né, Francidésio? Não, estou dizendo, sim. 22 até o... 1º de julho, no outro final de semana. Junho. São Pedro. Vai ser no período de São Pedro, na festa de São João. Quem gostaria mais de fazer uso da palavra? Vereador Antônio Macedo, com a palavra. Senhor presidente e senhores vereadores, serei breve. Demais pessoas presentes no plenário. Sem querer desmerecer os demais oradores, mas se eu não tiver deputado, vou votar no colega Sebastião. Hoje ele fez um discurso de candidato. Eu acho que incorporou Rui Barbosa e tantos outros ilustres oradores
que enaltecer as plateias. Bom, brincadeiras à parte, admiro a sua tonalidade, o seu empenho, a sua disposição em elogiar quem de fato merece. E como nós estivemos na comunidade de Caluete semana passada, inclusive, das audiências que fizemos até hoje, uma das mais profícuas, proveitosas e participativas, que teve uma presença maciça, digamos assim, de pessoas, pais de famílias, pais e mães de famílias, que lá conseguimos mostrar um pouco como funcionava um orçamento do município. E, aliado a isso, a votação, mas a prova maior, através de vídeos, dos trabalhos que foram desenvolvidos pela Associação do Caluete. Diga-se de passagem, e aí nos veio a lembrança, de que a associação ela vem já há bastante tempo fazendo aquela comunidade diferente das demais, e, ao mesmo tempo, eu me lembrava que o quanto é importante um município, um sítio, ter uma entidade como uma associação, seja uma cooperativa, uma associação, porque ajuda, em contrapartida, o município a administrar. Hoje em dia, como a gente mostrou, o município praticamente está engessado, não tem praticamente recursos. Mas as associações, estas sim, elas podem conseguir vários recursos, até do próprio município, através de convênio, mas pode também conseguir do Estado, do governo federal e de programas que são feitos exclusivamente para associações. Então, de certa forma, uma associação numa zona rural, num sítio, numa comunidade, ela acaba ajudando a própria administração do município, porque ela consegue vários outros equipamentos, várias outras obras, sem que o município tenha a participação efetiva com o dinheiro. Então, a Associação do Caluete é a prova viva disso. E, mais ainda, da disposição e do trabalho voluntário dessas pessoas que estão se doando já há bastante tempo, como bem lembrado do nosso querido Zé Banha, e agora do seu filho e de tantos outros, como Pedro, sua esposa e tantos outros jovens e adultos que estão se reunindo e mobilizando para que essa entidade continue cada vez brilhando na comunidade. O mesmo se dá com a disposição, e aí eu digo disposição verdadeira, de Edilene, que mesmo em todo não diria a palavra, não é caos, mas eu diria, naquela comunidade como é Santa Rosa, desprestigiada, segundo eles, e muitas vezes não tem uma liderança para seguir em frente, e apareceu Edilene com sua disposição, com sua garra, com sua fibra, não só em ter uma associação, mas como crescer como pessoa, porque aquele bar na sua casa é uma prova maior do que Edilene, do quanto a Edilene tem crescido no Santa Rosa. Eu me lembro quando ela começou a vender bolo, um bolozinho ali no meio da rua, e eu ficava olhando o quanto ela era uma pessoa destemida, corajosa, e enfrentou todas as discriminações, todas as adversidades, está vencendo na vida como pessoa, como família, e ainda assim está colocando o Santa Rosa no seu devido lugar, com essa associação dos quilombolas. Então, parabéns, Edilene, parabéns, Santa Rosa, que realmente o Brasil precisa de pessoas destemidas como estas duas entidades de Santa Rosa e do Caluete têm para oferecer. Finalizar, senhor presidente, agradecendo a participação da mesa, do trabalho responsável do nosso presidente, da ajuda que ele também nos dá nas comissões, da responsabilidade num momento difícil de sua vida, não é? Porque basta saber que eu não sei nem como o Fernando está tendo cabeça para estar aqui, quando sua mãe está naquela situação,
mas Deus está lhe dando força e tenha certeza que o seu sofrimento também é compartilhado com o nosso, porque já vivenciamos, nós que já perdemos nossa mãe, sabemos o quanto é ter uma mãe doente, uma mãe que precisa de auxílio todos os dias, e você tem sido essa pessoa que tem dado não só a sua mãe, mas a toda a sua família que precisa de você praticamente todos os dias. Então, que Deus lhe dê força para segurar e para, quem sabe, sua mãe sair desse sofrimento e que ela venha para casa para dar mais alegria, porque essa semana eu vi até uma coisa, um jovem, acho que foi Renan, não sei se foi Renan, dizendo que sentia a falta de Deda, dando os parabéns para ele no seu aniversário. E porque era comum Deda dar os parabéns para todo mundo, indistintamente. Eu até, quando eu ia lá, eu digo a Deda, eu dizia sempre para ela, eu digo, você está parecendo uma jornalista, porque escreve para todo mundo e de forma bem longa e consciente do que está fazendo. Tem até outra pessoa hoje que também está entrando no mesmo ritmo, que é a Maria Leite, que entrou também no Facebook e que tem lá umas postagens que merecem ser apreciadas. Era isso, termino esse primeiro pedido legislativo, agradecendo a Deus, como sempre Marilésio faz referência, que sem Deus, de fato, não seremos e não somos nada, não é, Marilésio? E que Ele possa nos trazer de volta no segundo, com força, com fé e sobretudo, com saúde e disposição para que a gente possa continuar com esse trabalho. Ontem estivemos aqui no Tribunal de Contas, os dois conselheiros que vieram aqui, nós pensávamos que era para ver 3 pequenas obras que fizemos, num programa georreferenciamento que nem acabamos não falando, mas, na verdade, não era para fiscalizar, era só para abastecer o programa, mas ele veio na Câmara, eu tive a oportunidade de mostrar o memorial e ele saiu daqui realmente encantado com o Poder Legislativo de Boa Vista. Disse que não tinha nenhuma sombra de dúvida que era uma das casas mais bem, não só aparelhadas, mas organizadas em termos de documentos. Então, a gente fica feliz com isso e, com certeza, é ponto para Boa Vista. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Orlandino. Há tanto tempo, porque não é brincadeira o filho ver uma mãe sofrer e não poder dar o necessário que é a saúde a ela. Mas Deus lhe conforta, que eu tenho fé, que só quem tem para dar não é Jesus, e Jesus vai lhe confortar enquanto vida tiver. E esse amor que você tem com sua mãe, que é o mais certo do mundo, e sei que eu tenho muito a elogiar essas suas qualidades de gente boa. Obrigado, vereador amigo Orlandino, Antônio Macedo, pelas palavras. Realmente, eu digo a todos vocês que é um dos momentos mais difíceis da minha vida, de acompanhar dia a dia um sofrimento, mas o que me conforta, por outro lado, é a força de vontade que ela tem para viver. Eu acho que ela luta cada instante, a cada minuto. E a explicação para estar aqui, para dar continuidade, é Deus. Tem dias que eu acordo desorientado, sem saber por onde começar, e me entrego realmente em oração. Porque além dela ser mãe, eu acho que é o maior porto seguro que eu tenho em minha vida. Aqui na terra é ela. Sabemos que quem nos sustenta é Deus. Mas eu digo muito em conversa em casa que é uma relação que só entende quem ama. De mim para ela, dela para mim, não tenho a menor dúvida. E o mais difícil, Orlandino, Marinésio, Antônio, é ela achar que eu sou um super-herói para ela, e eu não sou.
em toda dificuldade, em qualquer probleminha, ela chama o Fernando. E isso é onde eu vou encontrar forças em Deus para transmitir isso para ela. Ser essa força, ser esse alento no momento de dificuldade que ela, ora, está passando, está vivenciando. Mas eu peço a Deus que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade dEle, porque Ele sabe, Ele conhece o que é melhor para cada um de nós. Posso chorar rios de lágrimas, mas digo a todos vocês que não será em nenhum momento lágrimas de não poder ter feito o que estava a meu alcance por ela, que o que estava e está a meu alcance, eu faço, farei, continuarei fazendo, porque ela é tudo para mim nessa vida. E que Deus nos dê força, a mim e a minhas irmãs. Se for da vontade de Deus ela vir para casa, ela vai vir. Vontade ela tem demais. Podem ter certeza disso. Em cada momento, na quarta-feira, visitei. Ela estava apenas com a máscara de oxigênio, conversava, falava, achei ela bem animada, mas à noite houve uma baixa de pressão, de oxigenação, perdeu um pouco a consciência, precisou ser entubada e está nessa luta. Mas continua consciente, porque a gente percebe, a gente faz as perguntas. Eu não ia entrar ontem, porque a visita é limitada, são 2 pessoas. Célia entrou, ela gesticulou, falando alguma coisa, e Célia ia dizendo o que era, e ela chegou um momento que disse, quer que Fernando entre? Ela balançou a cabeça dizendo que queria. E é isso. Eu acho que por mais difícil que seja, a gente está passando por um momento pessoal difícil, mas que está no controle de Deus. Jamais a gente pode deixar de lado as nossas responsabilidades quanto legisladores nessa cidade, né? Porque aqui a gente desenvolve um trabalho unidos, todos os 9 vereadores, para o bem dessa cidade, independente de bandeira política partidária. Eu acho que todos nós, de mãos dadas, reflete o compromisso desta casa. Não é um papel de um vereador ou de outro, são todos unidos, né? Gostaria de encerrar, Carlos Jovem deu uma saidinha, mas de parabenizar ele pelo aniversário amanhã de mais um ano de vida, que Deus possa conceder paz, saúde e felicidade a ele e a toda a sua família. E agradecer a amizade e ao companheirismo de todos vocês. E a Veron, a Edilene, que continue com essa garra, com essa determinação de pensar coletivamente, trazendo